nome é Vitor, eu trabalho com a Polygon. Os slides são em inglês, mas eu vou, obviamente, fazer a apresentação em português. A gente está criando uma virtual machine para execução de Zero Knowledge, e o nome dela é Maiden. É tudo open source, então o que eu vou apresentar aqui, vocês podem verificar no repositório no GitHub, que vai estar lá. Então, primeiro, uma introdução rápida sobre o que é o Maiden. A gente propõe uma plataforma para execução de programas arbitrários. Ok. Segundo. Ok. Uma plataforma para execução de programas arbitrários, e isso tudo encodado em provas Stark. Então, quantos aqui são familiarizados com provas Zero Knowledge? Bacana. Prova Zero Knowledge é uma nova tecnologia que está sendo utilizada especialmente para blockchain, para roll-up. Então, a gente consegue oferecer computação sucinta. Isso significa que a gente gera uma prova de uma computação e a gente consegue verificar que essa computação foi executada de forma correta e de acordo com determinadas regras em uma velocidade muito mais rápida do que a de execução do código. Então, para a blockchain, a gente compacta múltiplas transações em uma única prova. E essa única prova vai ser o suficiente para verificar que você está seguindo todas as regras daquela blockchain. Então, ela está sendo bastante utilizada. O Polygon Maiden tem como um dos alvos computação desse tipo, porém, o que a gente está tentando fazer é um approach um pouco mais genérico. A gente vai oferecer plataforma também para outros tipos de execução. Travou aqui. Só um segundo, probleminha com o zoom aqui. Bom, cortei. Então, isso é baseado em Stark, ok? Então, para Zero Knowledge, a gente tem dois grandes paradigmas, Snarks e Stark. O que a gente adotou é Stark, desculpa, por conta da questão do Trusted Setup e da agregação de provas. Eu vou entrar em mais detalhes depois, mas tem uma outra bastante popularmente utilizada que é Snark, eu vou falar rapidinho também. E o ZK Rollup, que é o que eu comentei também, que a gente agrega diversas regras em uma prova sucinta e verifica em questão de milissegundos uma computação mais complicada para o blockchain. Então, a ideia do ZK Rollup é que a gente tenha transações especializadas, ok? Que vai ser realmente focada em transferência de ativos dentro de uma blockchain e computação de propósito genérico. Isso significa que você pode executar qualquer smart contract arbitrário, que vai ter um programa de qualquer set de instruções, e a Maiden VM ela foca nesse. Então, não é muito para payments, exchanges, NFTs, é mais para alguma coisa além disso também. Então, ele está muito bem resolvido já atualmente pela estrutura de outras plataformas que existem no mercado. Eu vou entrar nisso depois. Tem o Polygon Zero, o Hermes, que eles estão mais focados ali no Payments and Exchanges. Então, o que é uma máquina Virtual Machine, uma ZK Virtual Machine, Zero Knowledge Virtual Machine? Basicamente, a gente tem um estado inicial do programa que a gente descreve dentro do circuito. A gente tem entradas que podem ser tanto privadas quanto públicas. Então, público, por exemplo, o que a gente vai verificar? Que a quantidade total de tokens numa blockchain é imutável. Então, assim, se eu transfiro 100 para ele, eu tiro 100 da minha conta e mando 100 para dele. E isso significa que o circulating supply não vai mudar. Só que quem está transferindo para quem é uma informação privada, uma informação de ordem privada que eu posso manter em witness. Então, quando eu falar witness, isso significa que são informações que não são propagadas, que são mantidas privadas dentro da prova. E o que é public input é propagado. Então, o circulating supply, nesse exemplo, seria um public input e o witness seria a minha conta e a conta dele. O final state, então, a gente trabalha com transição, como se fosse uma state machine. Então, a gente tem o estado inicial, a gente tem um programa que vai ser encodado dentro da prova Zero Knowledge, e a gente tem o estado final. A gente garante que a transição do estado inicial para o estado final, que são os dois public input ali, vão estar de acordo com a regra da blockchain. Então, aqui a gente tem um exemplo de 3 tipos comuns de virtual machine, e onde que a gente entra aqui. Então, assim, mainstream, que é o OASM, provavelmente já ouviram falar, o RISC e alguns outros. A gente tem um monte de tooling aí na própria comunidade Rust, tem um monte de coisa disponível, só que não é focado em blockchain, ele é focado em web, focado em outras coisas. E se performa ou não depende da implementação, depende de uma série de fatores de como está sendo utilizado. O EVM, que é o Ethereum Virtual Machine, quantos aqui são familiarizados com EVM? Então, bacana.
que é a Ethereum Virtual Machine. Basicamente, a gente tem o Ethereum, a gente tem uma Virtual Machine que executa as transações dentro do Ethereum e faz essas alterações de estado. Existe, né, algum tooling, a gente acha que é um pouco precário, né? Eu trabalhei também com outro projeto que é chamado Feel. A gente propôs uma nova Virtual Machine justamente para resolver alguns problemas do EVM. É totalmente focado em blockchain, né, porque é do Ethereum, só que não é performante. Então, assim, a gente tem um problema de um bottleneck gigantesco com transação, e é o que causa o custo de gás alto, etc., que causa todos os problemas do Ethereum. Então, esse é um dos problemas que a gente está tentando resolver. E, finalmente, o tipo que a gente está trabalhando, que é o ZK Optimized, o problema é novo. Então, assim, é uma tecnologia nova, não temos tooling, não temos linguagem, não temos nada. E, portanto, está o Nole na primeira coluna, focado em blockchain por enquanto, mas a gente está com um propósito mais generalizado. E a ideia é trazer performance, resolver o problema de escalabilidade do Ethereum. Então, aqui a gente tem os exemplos que eu citei. À esquerda, a gente já tem soluções que estão compatíveis para Transaction, Payment, NFT, etc., que é Polygon Hermes e Polygon Zero. Esses já estão bastante utilizados, já estão bastante consolidados no mercado. O que a gente está desenvolvendo é o Polygon Maiden, que tem um acoplamento menor com a EVM, e a gente procura fazer uma plataforma genérica que vai ser utilizada também para outras coisas além da EVM, apesar de também ser compatível com a EVM. Então, você tem o opcode, que é uma instrução que é executada dentro do EVM, e para essas máquinas virtuais à esquerda, você tem um mapeamento 1 para 1. Então, você consegue executar quase que nativamente um no outro, só que no nosso não, você vai precisar de uma camada ali para converter, né, a linguagem. Então, aqui eu vou listar uns benefícios, né, da gente fazer o nosso approach de flexibilidade. O primeiro, de novo, performance. Então, a gente consegue computar computações extremamente complicadas em provas sucintas e a gente vai verificar elas em milissegundos. A gente consegue fazer account abstraction, que é uma coisa que está bastante presente no EVM. Então, assim, quando eu vou transferir 100 ativos de mim para ele, eu consigo abstrair qual o valor global da conta, de qual para qual vai, etc. Segurança, isso é extremamente importante, porque a gente não tem como burlar esse sistema. Então, assim, ele é criptograficamente construído de uma forma que não dá para violar nenhuma das regras que a gente estabelece na blockchain. Se a gente estabelecer as regras erradas, aí sim vai ser um problema, mas tem uma garantia muito forte ali de que você vai ter segurança no sistema. E quando você tem esse multi-language support, a gente está saindo um pouco do Solidity. O Solidity é a linguagem que é usada para programar em cima do Ethereum Virtual Machine. A gente traz um paradigma um pouco diferente ali para permitir outras linguagens serem desenvolvidas em cima. Eu trabalhei com aquela linguagem chamada Sway, que é a da Feel. A gente criou essa linguagem com o propósito de trazer uma experiência mais próxima do Rust para desenvolvimento de smart contract. Então, a gente tem uma Virtual Machine nossa, e tem um sistema de execução completamente paralelo ao Ethereum, mas é uma melhoria no sentido de dar uma experiência melhor para o desenvolvedor. Então, esse é um dos exemplos. E tem outros exemplos, Move, a gente tem um monte de linguagem aparecendo agora que tem uma coisa muito bacana. E o ponto mais forte é de privacidade. Quando você publica uma transação no Ethereum, você tem... ela é pública, certo? Então, assim, eu estou transferindo X de A para B. Qualquer um pode entrar naquele bloco e ver que a transação transferiu X de A para B. Aí entra um problema seu, certo? De como proteger a sua identidade e para definir que você não é A ou B, se você se preocupa com isso. Então, tem algumas empresas que querem que tudo seja transparente e público para que toda informação seja auditável. Só que algumas outras partes, por exemplo, pessoas como nós, não somos megacorps, somos uma empresa de pessoas transferindo ativos, a gente não quer a nossa identidade pública, certo? E a gente traz privacidade aí para esse sistema, porque se a gente utiliza a nossa identidade como witness do programa, ou seja, a gente não libera ela como public input, não é possível você entender que está sendo transferido o ativo de mim para ele, mas é possível garantir que foi transmitido de forma consistente. Então, aqui é só um exemplo do que dá para fazer com o Multilanguage Support. Então, a gente tem o Solidity, né, que é a linguagem, que é o padrão do mercado agora, né, porque muita gente utiliza. E a gente tem um Transpiler que a gente passa para a nossa VM. Então, e também pode ter qualquer outra linguagem que vai transpilar, a gente tem basicamente uma lista de opcode. E quando você compilar a sua linguagem, se você compilar para o nosso opcode, a gente vai interpretar sem problemas. Quais são os use cases? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente está tentando oferecer uma experiência similar ao Rust também,
que é a questão do hack without fear, certo? Então, o que você conseguir construir dentro da máquina virtual não vai dar problema. É um objetivo um pouco difícil de alcançar, porque oferecer esse nível de proteção para desenvolvedor, né, é uma coisa que às vezes limita o desenvolvedor, certo? Então, assim, a gente tem o nosso set de opcodes que pode ser utilizado, que é basicamente operação com inteiro, tem algumas operações também criptográficas, alguns hashes Blake, tem a assinatura Falcon e a abertura de Merkle Tree. Quantos aqui são familiarizados com Merkle Tree? Temos um caso aí, bacana. Então, Merkle Tree é uma estrutura de dados extremamente complexa e poderosa, que vai oferecer inclusion proof. O que é isso? Você consegue provar que você pertence a um set extremamente grande de forma logarítmica. Então, você consegue, só através do Merkle Opening, que é o que a gente chama, provar que você pertence a um set de contas. Então, esse é um dos opcodes que a gente oferece, e com isso você pode provar, eu existo dentro desse smart contract, então eu estou autorizado a transmitir ativos, e por aí vai. Mas tem também outros opcodes que a gente fornece, então se você trabalhar no domínio desses opcodes, que é tudo incomplete, é tudo que a gente precisa, você vai conseguir executar qualquer programa ali dentro. Bom, o roadmap, né, que é o grande X da questão, eu vou passar um pouco rápido aqui para a gente não perder muito tempo com ele. A gente está mirando o segundo quarter de 23 para liberar a mainnet. A gente já tem a máquina virtual já funcionando, ela já permite que você programe. Eu vou demonstrar rapidinho aqui o Game of Life, que é o do Tomway, funcionando. Só que as funcionalidades completas a gente vai liberar só no ano que vem. Então, o que a gente tem até agora, né? A gente tem ECC Signatures, QK, que são primitivas criptográficas, e a compilação do Solidity, que eu citei antes, vai estar liberada no próximo ano. E também de suporte de outras linguagens. O ZK Rollup, só para mostrar aqui rapidinho ele funcionando. Você tem os usuários, que somos nós, certo? A gente vai ter transações, que vai executar ou um código arbitrário no smart contract, ou uma transferência simples de ativo, e vai ter os operators no meio. Os operators vão pegar essas transações e vão agregar eles nessas provas criptográficas complexas. Elas são bastante caras, né, computacionalmente, para executar. Então, talvez você precise de um hardware mais especializado ali, alguma coisa um pouco mais potente, dependendo do nível de privacidade que você oferece para os seus usuários. Então, o operator vai lidar com esse problema de privacidade, e quando ele publicar essa prova ZK-Proof para a rede, você vai ter toda a sua transação executada, tanto o código arbitrário de smart contract quanto a transferência de ativos, garantido com a consistência garantida. Isso on-chain, que on-chain é quando está na blockchain, que a gente publicou a informação. Então, qual que é o objetivo que a gente tem? O primeiro é lower fees. Então, a gente pega um monte de transação e transforma em uma transação só. Então, esse acaba pagando menos taxas. Então, um dos grandes problemas do Ethereum no começo foi que a gente pagava taxa extremamente alta de gas e acabava ficando um pouco impeditivo, né? Porque assim, você não consegue comprar um pão, entendeu? Você tem que pagar um monte de gás para aquela transação. Hoje em dia você consegue, porque o Ethereum também está utilizando algumas plataformas com ZK Rollup. Teve um release recente, acho que foi setembro agora, que eles mudaram também para Proof of Stake, e tem uma série de coisas melhorando o Ethereum que estão indo na direção de diminuir fee sempre. Segurança, extremamente alta, porque a gente tem a garantia criptográfica de que todas as regras vão ser seguidas. Vocês devem ouvir a cada semana, vamos dizer assim, alguém encontrou uma falha em algum bridge, algum contrato, alguma coisa, transferiu milhões de ativos para a Coreia do Norte, toda hora tem essas histórias aí. A gente oferece uma solução para esse problema. Então, a gente aumenta, né, o nível de segurança. Então, o que eu estava dizendo com High Throughput, a gente estima que a gente consiga 20 mil transações por segundo. Depois de algumas coisas. E flexibilidade, certo? Então, assim, a gente é muito limitado pelo que o Ethereum determinou, certo? Então, o Ethereum foi uma das primeiras, e eles criaram um monte de regras que eles não sabiam direito o que eles estavam fazendo, mas em algum momento essas regras começaram a evoluir, certo? Porque criou-se uma comunidade muito forte ao redor delas, de pessoas muito inteligentes, melhorando o sistema, só que nós ainda somos limitados pelo código legado, vamos dizer assim. Do Ethereum. Então, a gente pode oferecer que você tenha consensos diferentes off-chain, que vai ser definido por um desses operators, e através desses consensos diferentes, vocês vão conseguir fazer o que quiser e ter a garantia que o Ethereum oferece, que é extremamente robusta, que por mais que tenham problemas, funciona muito bem.
Beleza, então vamos lá. Vou fazer um diagrama Venn aqui rapidinho. Da diferença entre Stark e Snark. Então, eu vou ir bem rápido aqui, porque isso é muito específico de Zero Knowledge. Esses são os dois grandes paradigmas. Stark é o que a gente está utilizando. É escalável, transparente, isso é uma propriedade importante. Por mais que a gente tenha witness data, certo? Que a gente tenha o testemunha, deixa eu traduzir assim. Você tem todo o processo transparente sendo executado. Então, qualquer um pode auditar a assertividade desse sistema. E Arguments of Knowledge. Essa é a parte mais importante, né, de Zero Knowledge. Esse Arguments of Knowledge quer dizer que você prova que você conhece alguma coisa sem revelar aquela coisa. Então, vamos dizer, sei lá, eu coloco esse óculos aqui no meu bolso e digo, eu tenho óculos no meu bolso, mas eu não mostro o óculos para você. E eu provo criptograficamente que esse óculos está no meu bolso, por mais que você não veja o óculos. Isso é importante por questão de privacidade, que é uma preocupação cada vez maior que a gente tem agora na nossa era de informação. Esse non-interactive é importante também, porque a gente não precisa interagir entre quem está provando e quem está verificando. Então, uma vez que você criou uma prova criptográfica, você submete ela à blockchain e vai ficar lá na base de dados da blockchain, qualquer um pode acessar, e qualquer um pode baixar e verificar sem interagir com quem emitiu a prova. Então, eu não preciso perguntar nada para você. Quais são os witnesses, quais são os argumentos, está tudo lá encodado dentro da prova. E, de novo, vou falar essa palavra de novo, mas é porque é extremamente importante, e é escalável. Então, a gente consegue melhorar a performance do sistema. Aqui é especificamente da comparação entre Stark e Snark. Tem uns números aqui que podem ser interessantes, né? Então, a gente tem verificação de prova. Para cada prova dessas transações, por exemplo, de 20 mil transações, a gente consegue verificar em 2 a 5 milissegundos e um CPU ok, um CPU que não é muito avançado. Eu coloquei uns números ali também, para demonstrar, né, a questão de ciclo, porque o VM Cycle é relacionado ao nosso upcode, mas também não tem tanto sentido a gente cavar muito nesse assunto. A ideia a gente consegue fazer computação paralelizável, o que é uma inovação na blockchain, isso não é uma coisa trivial, e a gente consegue atingir esses números. O Link Cryptography é uma das maiores vantagens do Stark, porque quantos aqui já ouviram falar em computação pós-quântica? Já viram alguma revista de curiosidades aí? Só para falar mais ou menos o que é. Existem algumas fundações da criptografia que você não consegue fazer logaritmo reverso, que é discrete logarithm. O que significa? Quando você faz a operação em curva elíptica, você tem um número secreto que multiplicado por um número público, você atinge outro número e não é possível definir o número original a partir desse resultado. Só que você consegue executar certas operações, normalmente é criptografia homomórfica, outras coisas, que vão te permitir trabalhar com esse valor secreto sem que ele seja revelado. Porém, com o computador pós-quântico, que é uma coisa que o Google, todas as empresas grandes estão tentando fazer, ninguém conseguiu ainda, você consegue chegar de forma eficiente nesse logaritmo discreto, que é o número secreto que foi utilizado para gerar essa prova da curva elíptica. Então, por exemplo, todos os sistemas que a gente tem de Snark são baseados, em maioria, ou se não todos, em um negócio chamado Pedersen Commitment, que é só tipo, um número secreto vezes outro público, mais um outro secreto vezes outro público, resulta num ponto que é homomórfico. Então, assim, se você executar adição ou multiplicação com esse ponto, você vai ter a mesma operação como se você estivesse executando com os secretos. Então, enfim, só um rapidinho aqui. Stark é seguro sobre isso, o Snark não é. Então, a gente está trabalhando para ter post-quantum secure, que é uma propriedade que vai ser importante para daqui a 10 anos. Pode ser que alguém apareça com uma solução brilhante para Snark e post-quantum, mas ainda não existe, não é conhecido ainda. Bom, de novo, flexibilidade, certo? A gente tenta, né, trazer uma experiência boa para o desenvolvedor para que ele consiga fazer o deploy do que ele quiser ali na blockchain. Bom, e a última coisa que eu queria falar, que a gente está trabalhando numa plataforma, é um código em andamento agora, para a gente fazer integração com o GPU e todas as maravilhas aí que as placas de vídeo estão oferecendo para a gente. Então, a gente vai deixar as placas mais caras ainda, porque o pessoal vai comprar bastante GPU aí para fazer esse tipo de processamento. Mas todo mundo está fazendo isso, então, enfim. Bom, perguntas inicial. Eu vou fazer depois daqui uma demonstração rápida só de 3 exemplos que a gente tem. Mas, por enquanto, comentário de perguntas. Eu tenho pergunta, mas ela não necessariamente muito sobre a plataforma, mas sobre o sistema como todo. Você escreveu tudo isso em Rust, né? Tudo em Rust. Qual é o tamanho do sistema? Diz em linha de código ou? Linha de código,
Eu diria que umas 10 mil, mas eu estou dando um número aqui da minha cabeça que estou estimando. Qual que é o tempo de compilação? Ah, bom, depende do CPU. No M1, por exemplo, a gente compila em, sei lá, 40 segundos? Não sei. Eu tô... É dividido em crates. A gente, na verdade, tem um workspace, então funciona assim. A gente tem uma plataforma chamada Winterfell. Então a gente delega toda a compilação do... delega toda a compilação do sistema Stark para essa Winterfell, então ele já provém todas as primitivas criptográficas e a gente constrói em cima disso. Então a DSL que a gente está construindo para a nossa linguagem é compilada no nosso workspace e também a própria VM, a parte assembly e tal. Eu posso correr rapidinho no código ali? Ah, legal. Essa é legal de ver. Eu vou fazer isso. Mais perguntas? Ok, eu vou para o código. Eu vou abrir aqui um exemplo rapidinho. Primeiro, Fibonacci, certo? Acho que todo mundo já, pelo menos em algum momento na sua faculdade, fez um algoritmo Fibonacci. Depois eu vou fazer o N-prime, que você consegue encontrar o enésimo número primo. E por último é o Game of Life, que é o tema, né, da apresentação, que foi um showcase, né, que a gente fez só para demonstrar, né, que dá para fazer qualquer coisa realmente com essa VM. Bom, o Kiri aqui, acho que alguns de vocês já conhecem. Eu não gosto muito de Mac, para ser honesto, mas também. Então, vamos lá. Pode aumentar um pouquinho a fonte? Ah, beleza. Será que... Sim? Tá bom. Então vamos lá, vamos ver aqui o, sei lá. Aqui tá a estrutura do nosso código. Então assim, a gente tem esse workspace com esses espaços. O where é a frontier para a linguagem, o assembly é a estrutura dos opcodes que a gente cria para organizar os programas. O core, né, é a parte essencial, né, do processamento. E o Maiden é o front-end, onde a gente vai gerar o nosso binário. Esse stdlib aqui, ele é a parte... Ele é a parte que a gente utiliza para prover uma biblioteca que vai disponibilizar funcionalidades para o usuário. Então, a gente tem esse ASM aqui que é construído na linguagem que a gente está criando, que é instrução. Então, vamos lá. Por exemplo, esse aqui é uma rotina chamada Truncate Stack. Então, a gente é uma stack virtual machine, a gente não é register-based. Bom, quantos estão familiarizados com Stack Virtual Machine? Aí, temos alguns casos também. Só para dar uma explicação rápida, a gente tem basicamente uma pilha, a gente joga dados na pilha e tem instruções que vão ler dessa pilha e manipular a pilha, certo? Sempre lendo de cima para baixo. Aqui a gente tem uma rotina para truncar stack, está escrito na linguagem de opcode. Como que a gente atinge isso? Não tem necessidade de ir em detalhe aqui de como é que funciona esse código, mas se está familiarizado com programação em Stack Virtual Machine, você pode ver. A gente troca, né, elementos, aí swap, aí load, aí carrega da memória e joga de volta, por aí vai. A gente tem uma memória auxiliar, é uma coisa que a gente chama também de advice tape. Advice tape é como você vai entrar com um código customizado para execução da Virtual Machine, e é como se fosse uma programação modular. Então você tem uma rotina que você criou que não está integrada na Virtual Machine e você acopla esse módulo na execução da verificação da sua prova. E com esse acoplamento, você vai conseguir executar código arbitrário na Virtual Machine. Isso, obviamente, pode ser uma falha de segurança, porque vai depender de como foi implementado, certo? Porque a Virtual Machine, basicamente, vai confiar que os dados estão consistentes ali. Dentro do Crypto, a gente tem algumas rotinas criptográficas, especialmente função hash, que a gente usa Rescue Prime, que é uma função otimizada para a plataforma Zero Knowledge, e para assinatura também, tem as plataformas Falcon. E MAF a gente tem operação com inteiro e inteiro largo. Então, quando digo inteiro largo, é inteiro 256 bits ou inteiro 32. Tem uma curiosidade, normalmente para a plataforma Zero Knowledge a gente usa inteiros extremamente largos, 256 bits, mas essa a gente tem um negócio chamado Goldsmith, que a gente consegue atingir as mesmas propriedades criptográficas com números pequenos, que cabem em 64 bits. Então, a gente está utilizando essa primitiva. Isso permite que a gente trabalhe essencialmente com U32 ou U64, o que é extremamente ótimo para a CPU. Então, a gente não precisa decompor números grandes, fazer aplicação, algum algoritmo eficiente ali. A gente não sofre com esse problema para fazer função hash, por exemplo. Isso otimiza bastante o sistema.
Vamos lá, eu vou abrir aqui o código do Fibonacci primeiro, para a gente dar uma olhada rapidinho. Deixa eu ver como eu estou de tempo também, estou quase no limite. Bom, código Fibonacci, ele tem que ser uma coisa simples assim, não pode ser nada complicado. Stack Virtual Machine, então a gente começa com input 1 em 1. Primeira operação que a gente executa, a gente troca os dois elementos, os dois primeiros elementos da stack, depois a gente duplica o elemento de índice 1 e a gente adiciona os dois primeiros. Então a operação adição vai pegar os dois primeiros elementos da stack, vai adicionar eles e colocar na stack. Então vamos lá, começa com 1 em 1. Swap, continua 1 em 1, certo? Duplicate fica 3 1s, 1, 1, 1, e quando add fica 2, 1, que é o próximo ciclo da Fibonacci. Então vamos fazer de novo. Swap, 2, 1, vira 1, 2, duplica o 2, fica 2, 1, 2, aí soma 3, 2, que é o próximo elemento da série Fibonacci. E por aí vai. Você faz isso 1000 vezes e você vai atingir o resultado. Então assim, com uma linha de código praticamente, a gente faz a computação Fibonacci. Alguma dúvida sobre esse... pode ser. Aqui eu estou explicando. Aqui é só o código, aqui é só para demonstrar rapidinho. Eu vou mostrar agora o código do N', que é um pouco mais complexo. O problema do enésimo primo é um problema clássico da matemática que ninguém ainda resolveu. Então, essa é uma computação que é, por enquanto, extremamente cara. Não sei se algum dia vai ser barata, se alguém vai aparecer com uma solução genial. E isso é só uma demonstração que a gente consegue também executar computação complexa em questão de milissegundos. Então, o primo no número 1 milhão eu consigo encontrar um segundo, por exemplo, na Virtual Machine. Deixa eu abrir aqui o código. Ah, sim, perfeito. É isso, a gente basicamente inicializa a stack com 2 valores. Esses 2 valores são inteiros, o 32, então não tem muito mistério ali. Começa com 1, que é o input normal de qualquer série Fibonacci, ou você pode começar com qualquer outro que você quiser, e ele vai computar o elemento número 1000 dessa série através daquela computação ali. Então tem um repeat dentro do código que vai executar aquele loop para a gente. Constante, você pode tanto inserir através do código como MASM, que você pode, por exemplo... Aqui você vai ver aqui no próximo exemplo, que é um pouquinho mais complexo. É possível você no código fazer uma inicialização, mas é mais interessante fazer através de input, que é dinâmico, certo? Você não tem chumbado, né? Não tem hard-coded essa constante. Mas é possível. Aqui no N', a gente tem um exemplo um pouquinho mais complexo. Então, assim, a gente tem a estrutura do programa main, que é essa aqui. Esse caso aqui é o que você falou. A gente está puxando 2, porque o 2 é um número muito especial quando você está buscando enésimo primo. Qual que é a teoria? Bom, não é sobre isso a apresentação, mas eu vou falar rapidinho. Quando você tem um número que ele não é primo, o menor primo dele é a raiz quadrada isso, exatamente. Então, assim, se você faz um scan até a raiz quadrada desse número, pelo menos um dos primos que já existe no set vai estar ali necessariamente. Isso é uma propriedade matemática e a gente itera de 2 em 2. Por quê? Porque se você tem um número que é divisível por 2, ele não é primo e não é muito caro verificar isso. Então, basicamente, desperdício de ciclo fazer essa computação. Então, como 2 é um número especial, faz sentido chumbar, porque não é uma coisa que depende do input do usuário, é uma coisa que depende da regra do sistema. Mas sim, a gente consegue fazer aprendiz constante. Então, deixa eu ver aqui. Qual que é a ideia? A gente inicia um contador, certo, para iterar até o enésimo primo, e o inputs vai ser quantos primos você quer. Deixa eu abrir ali. A gente quer 50 primos, por exemplo, certo? Esse aqui é um valor dinâmico, que o usuário vai definir. Quantos primos eu quero? 50, quero 1000, enfim. Então esse aqui a gente extrai de input, e no programa hardcoded é só o que realmente é imutável em relação às regras que a gente quer garantir. Aí aqui a gente faz, a gente puxa o 2, que é o primeiro primo conhecido, e o 3, primeiro primo conhecido, e a partir desses dois primos, a gente inicia essa computação. Então, para cada número candidato, a gente verifica se existe um primitivo, se existe um primo dentro da memória da VM, que é divisor desse número. Se existir pelo menos um, quer dizer que o número não é primo, e a gente pula para a próxima iteração de 2 em 2.
E, enfim, a gente verifica isso através da square root que a gente falou agora há pouco. Então, assim, como que a gente verifica se o número não é primo? A gente verifica, né, o que tem na memória. Bom, coloquei uma descrição aqui. O código é público, se você quer olhar, pode dar uma olhada depois. E a gente continua verificando se... Como a gente não tem a operação de raiz quadrada de inteiro aqui eficiente, a gente verifica que o número multiplicado por ele mesmo, ele está de acordo com essas regras. Então, tem algumas operações, tipo raiz quadrada, logaritmo, etc., que elas não são triviais de implementar nesse tipo de plataforma. Então, a gente normalmente encontra a solução alternativa, mas se você realmente precisar fazer uma computação de um logaritmo, você pode usar o advice tape que eu citei antes. Bom, eu não vou executar aqui, vou direto para o Game of Life, que já estamos quase sem tempo. Maximizar aqui. Ops. Então, essa é uma interfacezinha que o rapaz criou pra gente, só para uma coisinha bonitinha, mas é tipo um front-end só, não é nada que faz parte da VM. Quais são as etapas que a gente tem para gerar uma prova? A gente tem o create assembly, que a gente cria o código do Game of Life, que seria esse aqui, certo? Esse é aquele código MASM que eu falei, esse aqui não vai dar para aumentar a fonte, que é uma interface customizada. E a gente tem o executar programa. Então, quando a gente executa um programa no Game of Life, eu sei que é um pouquinho frustrante, certo? Falei por meia hora, e como resultado você tem um conjunto de números. Mas é basicamente isso. A gente computa um Game of Life através de um set inicial. E, bom, primeiro, quem aqui está familiarizado com Game of Life? Agora quase todo mundo. Esse é um problema clássico, né? Um programa clássico da ciência da computação, que foi criado conceitualmente, que é basicamente para simular a vida. Então, assim, você tem um bit e os bits vizinhos dele vão sobreviver ou morrer em um determinado ciclo, dependendo de quantos vizinhos você tem. Então, você tem um número máximo de vizinhos, tem muito vizinho, você morre, se tem pouco vizinho, nasce outro. Então, a gente computa esse jogo da vida através de um input e gera o output ali embaixo. Bom, é isso. Os códigos estão todos abertos, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho o repositório. E vou abrir de novo para a pergunta. Os repositórios são esses. Quem quiser contribuir, bem-vindo. A gente tem umas issues abertas e se tiver alguma dúvida no código, pode me dar um toque também. Eu estou lá no grupo do Rust São Paulo. Meu handle é velopes11, é o mesmo do GitHub. E alguma pergunta mais? Eu queria lembrar, quem vocês são uma startup, vocês são um grupo de pessoas? É uma empresa chamada Polygon. A pergunta foi, quem nós somos? Se nós somos uma startup, um grupo. É uma empresa chamada Polygon. Eles são estabelecidos bastante tempo já no domínio blockchain. Tem diversas frentes, e uma delas é a frente Zero Knowledge. Então, tem como você, aquela Polygon Zero e a Hermes são outros times. O nosso time é o time da Maiden. Mas tem 10 de ativo financeiro até a implementação com Rust. A gente está utilizando Rust em todas as tecnologias já tem bastante tempo. O Rust ele se tornou, né, um padrão para blockchain e criptografia. O pessoal está utilizando bastante. Ainda tem muita implementação em C++, só que está tudo meio que migrando para Rust agora, porque, bom, não preciso explicar para vocês os benefícios da linguagem. Mas a gente é um time dentro dessa grande empresa chamada Polygon. Multinacional. Sim. Não tem uma nacionalidade específica, como é típico de projeto blockchain. A gente está no mundo, vamos dizer assim. Então, o repositório é esse. Se quiser dar uma olhada e me perguntar, fiquem à vontade. Bom, obrigado pela atenção de todos. E se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade.